A maior lição que nós precisamos aprender desses dois mundos é que no mundo físico tem muita coisa importante, significativa, sim. Mas a coisa mais importante é o ser humano. O que nós hoje, se não prestarmos atenção, não estamos nos preocupando. Mas vamos lá ao texto, porque eu tenho 5 textos para mostrar a você. Gênesis 1:1, está aí a aplicação dos dois mundos, abrindo a Bíblia Sagrada. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Aqui nós fomos e estamos expostos aos dois mundos. A eternidade nos céus, ok? A eternidade, que ela é mais subjetiva, ela é mais tímida na manifestação, tá certo? Por exemplo, quando eu subo aqui para falar, quando eu faço alguma coisa, eu canto, eu toco, quando eu apareço na execução de alguma coisa e eu recebo do que eu fiz os resultados, certo? Eu sou admirado por aquilo que eu faço, porque eu sou visto. Deixa eu te dizer uma coisa, eu já recebi boa parte do pagamento pelo que eu fiz. A Bíblia diz que há um galardão do outro lado. E não se espante se hoje você vê alguém que prega, que canta, que faz aqui, e um dia, quando virarmos essa página para o outro mundo, você vê alguém que estava sentado aí, que nunca pegou nesse microfone, com um galardão maior do que o que subiu aqui. Pastor, mas como pode ser isso se essa pessoa não fez quase nada? Ela pode até aparentemente não ter feito quase nada, mas ela não recebeu reconhecimento nenhum. E quem não recebe nada aqui, pode ter certeza que vai receber lá, porque Deus é justo. Então eu já estou tentando te avisar, certo? Que às vezes é legal fazer sem aparecer. Tá bom? Para depois não dar confusão. Eu sei que no céu não vai gerar isso, não é isso que eu estou dizendo, tá certo? Mas eu só estou te explicando como funciona. Então os dois mundos, terra e céu, ok? Os dois são importantíssimos, não podemos negligenciar nenhum nem outro. A Bíblia é bem clara, o céu vem primeiro e sempre vai ser assim, porque a Bíblia quer dizer que esse é o mundo mais importante, porque ele é eterno, tá certo? Mas isso não menospreza o segundo mundo, o mundo terreno, certo? O mundo material. Então, aqui nós somos expostos como filhos a entender: existem dois mundos, um passageiro e transitório. Salmo 90, verso 10, ao homem está determinado viver, certo? E o prazo de vida é curto, ok? Você vai para Hebreus capítulo 9, verso 27, ao homem está determinado morrer apenas uma vez, vindo depois da morte o juízo. É assim que funciona. Então você está exposto a esses dois mundos, o material e o espiritual. Aí Marcos, no capítulo 8, no verso de número 36, vai dizer alguma coisa muito importante para nós adicionarmos a esse entendimento. Marcos, capítulo 8, verso 36, por favor. Depois nós vamos ao 6:33, tá bom? Vamos lá? Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma. Aqui está falando dos dois mundos também. O que adianta alguém ter carro, casa, dinheiro, ter um bom casamento, que ia bem seus filhos, ter saúde, ter imóveis, ter bens, ser um empresário? O que adianta essa pessoa ir muito bem no mundo material, no mundo terreno, e ter problemas com o mundo espiritual, que é eterno? Novamente a Bíblia está me alertando. Isso não significa que eu não posso ter todas essas coisas. Eu já vou te mostrar.
Mas o que a Bíblia está dizendo, respeitem a ordem dos mundos. Aprenda a lidar com isso, tá certo? Não adianta nada alguém, tá certo? Ganhar o mundo inteiro, ser bem sucedido neste mundo e perder a sua alma. Pastor, mas então é melhor você ganhar a alma e perder o mundo? Também não concordo com você, não. Eu acho que dá para ir para o equilíbrio. Dá para ganhar o mundo, para ser bem sucedido, dá para viver uma vida decente, digna, favorável e sem a necessidade de perder o mundo. Eu não gosto de ir para essa extremidade, não. Eu só me preocupo com o mundo material porque as coisas vão ficar assim. Aqui, o ensino bíblico não é esse. Não é assim que funciona. Você vai pegar os patriarcas no Velho Testamento, ok? Você vai ver todos eles vivendo um ambiente equilibrado, tá certo? O que você pode talvez querer olhar é para os mártires do Novo Testamento, e aí você não vai encontrar gente que vive muito, mas para a época todos eles eram considerados, ou a grande maioria, bem-sucedidos. Na época de Pedro, ser dono de um barco e ter uma pequena cooperativa de pesca, já fazia esse cara alguém que estava muito à frente dos outros. Você vai ver a postura do apóstolo Paulo, você vai ver a própria profissão e a postura do Mateus, que era cobrador de impostos. Você vê que todos eles tinham uma estrutura legal, tá certo? Então é importante criar esse equilíbrio. Então a Bíblia diz que eu tenho que ter o cuidado, certo? Para não me preocupar demais com o primeiro mundo, ok? Que é esse mundo físico, material que estamos inseridos, e perder a alma. Mateus 6,33, eu acho que eu tinha falado Marcos, mas é Mateus 6,33, depois Lucas 12. Mateus 6,33. Só voltar um. Está no 34. Volta para mim para o 33. Isso. Buscai primeiro o reino e a sua, e todas essas coisas, presta atenção, não está escrito todas as coisas. Tem gente que quando lê esse texto, lê assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não é todas as coisas, é todas estas. E se você quiser saber o que são estas, é só ler os versículos anterior. Olha como é que é simples. Não andeis ansiosos, não se preocupe com a sua roupa, com a comida, não se preocupe. É isso que a Bíblia... Para de dizer que a Bíblia está dizendo que vai te dar tudo. Adaptando um texto, tá certo? Então, tá bem aqui. Buscai primeiro o quê? O primeiro reino, aquilo que está escrito em Gênesis capítulo 1, verso 1. Tá certo? Aquilo que nós lemos em Marcos. Agora, então eu busco primeiro o reino e a sua, e então todas essas coisas materiais necessárias, emprego, casa, carro, todas essas coisas me serão. Isso é só você ler anterior, o que a Bíblia está dizendo é isso. Eu busco primeiro prioridade, por quê? Porque é eterno. Tá certo? Está lá na Bíblia. Não busque tesouro na terra, onde traça, ferrugem e ladrão pode roubar, mas buscai tesouro no céu, onde não há traça, ladrão, nem ferrugem. A Bíblia está falando de dois mundos. Esse aqui e o outro que virá depois. Lucas 12, 5. Esse culto é mais curtinho, então não dá para... Eu, porém, vou mostrar a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo que a esse vocês devem temer. Preste atenção. Olha o que o texto está dizendo.
Dois mundos. Eu vou dizer a vocês a quem vocês devem temer de fato. Não temam aqueles que podem matar apenas o corpo. Ok? Ou seja, acabar com a sua vida terrena. Tema aquele que pode, além de acabar com a sua vida terrena, depois disso, ainda lançar você no inferno. Ou seja, os dois mundos estão postos aí de novo. Apocalipse 21:8. Olha o que está escrito. É aquela relaçãozinha. Apocalipse 21:8. Vamos lá? Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes caberá, certo? No lago que está, certo? Queimando como fogo e enxofre, a saber, a segunda, preste atenção, segunda morte, e não primeira morte. O que é primeiro? A conotação da palavra morte aqui, de uma forma muito simples, é só separação. Você morre quando a parte espiritual que está em você, fora o sistema elétrico, todas essas questões, tá certo? Mas aí falando da espiritualidade, quando a alma ou o espírito deixa o corpo, perdão, há a primeira morte. O espírito se separou do corpo. Essa é a primeira morte. Tá certo? O texto está dizendo que há uma segunda morte além da primeira. Pastor, o que seria a segunda morte? A segunda separação. A primeira separação é quando o espírito se separa do corpo. A segunda separação é quando a alma se separa de Deus. A alma que pecar, esta morrerá. É assim que funciona. E Jesus foi mais enfático nisso. E aqui eu termino os textos. João 11:25. Ele está conversando com a irmã de Lázaro. Então, Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a quem crer em mim, ainda que morra. É isso que Jesus está dizendo. Mas como não faz sentido, ainda que morra, viverá? Como é que pode? Ou ele está morto ou viverá. É porque aqui está falando de dois mundos. O indivíduo aqui, ele está morto para o primeiro mundo, mas está vivo para o segundo, certo? O indivíduo aqui tem o espírito que se separou do corpo, então ele morreu a primeira morte, mas ele não tem a alma separada de Deus, então ele é alguém que vai viver a vida eterna. Deu para entender um pouquinho essa questão dos dois mundos? Porque agora eu preciso te dar algumas informações que não são bíblicas e que vale a pena você refletir. A primeira delas: aprender a administrar sua vida deverá ser sua maior prioridade. A primeira coisa que você deve aprender é administrar sua vida. Que vida é essa? É a vida que me coloca em dois mundos. Então eu tenho que aprender a administrar minha vida dentro desses dois mundos. E para isso vem o número 2. Eu preciso entender de fato que ela é dividida em duas estruturas: física, material, humana, biológica. Você está entendendo? Coisas dessa terra. Mas também entender que ela é espiritual. E para isso, na nossa mente precisa ser implantado a visão de que isso é uma verdade. E mais do que isso, eu tenho que buscar entender, separar e, o mais importante, administrar. Eu tenho que entender, são dois mundos, eu pertenço a ele. Eu tenho que separar o que é espiritual do que é material.
E eu tenho que aprender a administrar. Porque eu posso ouvir vozes na minha cabeça, na minha mente, que não vêm do mundo espiritual, e sim do mundo físico, que também é emocional. Se eu não tiver condições, se eu quiser pegar coisas materiais e inseri-las num campo da espiritualidade, eu posso ter sérios problemas. Deixa eu te explicar uma coisa. Isso parece duro, parece alguém de... Mas eu preciso nortear. É isso que eu estava falando com Deus quando eu estava preparando essa palavra. Vocês caminham comigo. Então não posso aplicar a visão de uma outra pessoa no que diz respeito a reino. Deixa eu te falar. Na minha cabeça, fé não paga a conta. Fé não compra as coisas. Você está entendendo? Comprar as coisas por fé, para mim, é irresponsabilidade, a não ser se Deus orientou você. Não pode. Deus orientou você? Então tá bom. Pastor, eu comprei um carro pela fé porque Deus falou. Pode ter certeza. Seu carro nunca vai ficar com uma prestação atrasada. Seu carro nunca vai ir para a busca e apreensão. Agora, se em algum momento ele for, você pode ter certeza, não foi Deus que falou com você. Porque Deus não é irresponsável. Esse dia alguém falou comigo assim: pastor, o senhor vai orar por um carro que Deus me deu? Eu falei: claro, cara. Quem te deu? Foi Deus. Eu falei: não, isso eu sei, você já falou. Eu quero saber quem Deus usou para te dar. Ele falou: não, mas não foi assim não. Eu comprei. Eu falei: não, peraí. Você sabe o que é algo dado? Dado é dado. Eu tenho um carro ali fora que está coberto, um vermelho, que eu estava reclamando no bom sentido. Certo? Eu estava lá no Tuninho, no bairro Amazonas, jantando, e eu perguntei a ele: Tuninho, ele é um cara muito bem sucedido, tu já ganhou carro? Que eu estava com uma encrenca que pastor Gerson de Petrópolis ganha um carro atrás do outro. Eu nunca ganhei carro. Eu falei: tu já ganhou carro, Tuninho? O Tuninho falou: nunca ganhei não. Eu falei: eu também nunca ganhei. Esses caras ganham carro, fica contando ainda na igreja que ganha carro, só me deixa com raiva. Será que eu estou em pecado? Por isso que eu não ganho carro? Não estou reclamando não, porque eu tinha dinheiro para comprar o carro. Mas eu também, falar que ganha seria legal. Peguei meu carro. Ele falou que não tinha ganho. E eu também não ganhei, peguei meu carro. E saí. Quando eu saí do Mendanha, que eu peguei a Avenida Brasil, o cara me manda a foto de um carro. E aí, pastor, olha que carro legal. Eu olhei, um Fusca, um Zé do Caixão, vermelhinho, bonito, um troço, Fusquinha quatro portas. Falei: nossa, que Fusca bonito. Ele falou: o senhor sabe quanto custa? Eu falei: rapaz, esse carro não tem mais preço, ele só tem valor. O preço dele é baixo. O valor vai de quem aprecia. Aí eu falei: mas nem me mostra. Porque se eu chegar com mais um carro antigo em casa, minha mulher me põe para fora. Gente, entre esse emaranhado todo, não deu uma hora. Aí ele me manda uma mensagem com a foto do carro. O carro é seu, pastor. Manda buscar. Então aquele carro vermelho que está ali, eu ganhei. O resto eu... Então comprar e ganhar é diferente, crente. Se você vai pagar, você não ganhou, você comprou. Entendeu? Não suba aqui para dizer que Deus te deu algo que Ele não te deu. Ele te deu condições de... Até quem vai orar precisa saber o que aconteceu. Senhor, muito obrigado por o Senhor ter dado isso ao teu filho. Não, pastor, eu comprei, agora estou bem empregado, está sobrando um dinheirinho, tem um negocinho para receber, e está tudo certinho, a prestação está dentro do meu orçamento, então o senhor ora para eu não ficar desempregado nesse período, para pagar tudo certinho. Aí, ok? Então as pessoas precisam ter o cuidado para não misturar as coisas, administrar as duas vidas. Misturar as duas vidas pode ser desastroso, exaustivo e pior, pode prejudicar a sua fé.
pode prejudicar a sua fé. Se você não sabe diferenciar o que é espiritual, certo? Porque é material, porque é humano, você pode ter sérios problemas para vivenciar isso. E qual é um dos grandes desafios? É que a vida terrena, a vida neste mundo, ela está totalmente integrada a um outro ser humano. Talvez esse seja o grande desafio. A vida neste mundo, preste atenção, a coisa mais importante neste mundo para Deus são pessoas e não são coisas. A maior lição que nós precisamos aprender desses dois mundos é que no mundo físico tem muita coisa importante, significativa, sim. Mas a coisa mais importante é o ser humano. O que nós hoje, se não prestarmos atenção, não estamos nos preocupando. Estamos perdendo o interesse, certo? E aí vamos precisar ter um amor incondicional. Não interessa, meu irmão. O cara é um mendigo, ele é um milionário, ele é hétero, ele é homo, ele é branco, ele é preto. Não interessa. Você está entendendo? Ele é bom, ele é ruim, certo? Nós temos que ter um amor pelo outro de forma incondicional. Mas aprenda, por favor, misturar amor ao próximo com proximidade com o próximo também pode ser um grande problema.